Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Jorge Araújo, aqui da Escola Maria Helena de Souza, e nós estamos vivenciando um tempo agora, expectativa de concurso do Enem e outras provas, né, do EFRN e outros órgãos, e aí eu surgiu a oportunidade de trazer alguma informação para você. Aqui no quadro está aqui a gramática. Eu vou trazer alguns estudos gramaticais para você. Vou começar pela organização da gramática. Vou afastar um pouquinho aqui para você ver. Você nota aqui atrás que nós temos aí a gramática é dividida em algumas partes. A primeira parte da gramática, ela é a fonética. A fonética é o estudo das estruturas das palavras, ou seja, a fala, quando você fala, quando escreve, você tem uma estrutura, e essa estrutura tem uma escrita, como é que ela é escrita e como é que é o som dessas palavras. Então a fonética, juntamente com a fonologia, estuda exatamente essa estrutura, como é formada a parte escrita e a parte falada. A parte escrita é as letras, né? Você usa o alfabeto, as vogais e as consoantes para formar sílabas. Das sílabas você forma palavras e as palavras vão se juntando, formando frases, parágrafos e textos e livros. E cada palavra dessa tem uma estrutura diferente. Umas usam um ditongo, outro um tritongo, outro usam o hiato, uma paroxítona, proparoxítona, oxítona. Palavras são diferentes quando pronunciamos e contextualizamos ela numa frase. Então, os sons, você estuda o som, existem os sons gramaticais, os sons da escrita, né? Você vê a questão dos sons. Você observa, essa palavra ela é oxítona, tá? Termina na última sílaba, paroxítona na penúltima sílaba e na penúltima sílaba proparoxítona. Então a fonética e a fonologia vai trabalhar nesse sentido, de trazer essa estrutura, como é que ela é formada, como é que ela é na sonorização dela, como é que a contagem dessas sílabas, né? A acentuação gráfica também entra nessa parte aí da fonética e da fonologia. Na outra parte nós temos a morfologia. É outra parte interessante, que é a morfologia, é a parte que vai estudar as classes de palavras. A morfologia, na gramática, ela estuda as classes, como fosse caixinhas, né? Formas, como é que se forma o substantivo, o adjetivo, qual é a função do verbo, a função do artigo, do numeral, das preposições, das interjeições, dos advérbios. Então, são aquelas 10 classes de palavras que você aprendeu desde as primeiras séries do fundamental. Vamos lá, substantivo, que nomeia os seres em geral, o artigo, que determina ou indetermina esse substantivo, se ele é masculino, se é feminino, se é plural, se é singular. Aí nós temos o pronome, que faz o quê? Uma caracterização e também uma substituição de nomes de pessoas. Pronome de primeira pessoa, de segunda, de terceira. Então os pronomes são 6 tipos, né? Vocês conhecem. Pronomes pessoais, pronomes possessivo, pronome demonstrativo, interrogativo, relativo, tá? São 6 tipos que você precisa estudar para conhecer bem a estrutura dos pronomes. Depois vem o que? Numeral, que nós temos os 4 tipos de numerais mais usados, né? Comumente falando, usa muito na matemática os numerais. Numeral cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Depois nós temos o que? Os verbos, que os verbos que é o coração da frase, exprime uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Nós temos aí também o advérbio que é uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de frequência. Então, advérbio também é uma classe gramatical muito importante nesse contexto. Você precisa conhecer isso na frase, identificar na frase estes elementos. Nós temos também o que? Aí nós temos a conjunção, que é uma ponte que liga duas orações. Nós temos as preposições também, que são pequenas pontes
né? De ligações, que liga palavras, né? São preposições que você usa diariamente, que dá a ideia de origem, dá a ideia de material, de necessidade e assim por diante. Então, as preposições são usadas, é uma pequena pontezinha, uma ligação entre palavras. Já a conjunção é entre frases, entre orações. Nós temos também as interjeições, que são apenas sentimentos, sensações, emoções que nós sentimos. Ai, ui, ufa, nossa, são essas expressões aí. Então são as 10 classes de palavras que nós usamos na morfologia. A semântica, outra parte da gramática é a semântica, que trabalha com os sentidos, os significados que as palavras têm em determinado contexto, determinada situação. Então, entra a sinonimia, a antonímia, né, no caso, os parônimos, os antônimos, a polissemia, aquelas palavras que têm vários sentidos, chamam polissêmicos. Então, a semântica vai trabalhar nesse campo dos significados, dos sentidos que as palavras têm nas frases. Iminente, eminente, né? Divergir, várias palavras. Imigrar, emigrar. Bom, são muitos exemplos que existem, que você ratificar, retificar, entendeu? Essas palavras aí vai dar um tom diferenciado nas frases, vai mudar o sentido. A mudança de um E para um I, a mudança flagrante e flagrante. Então, são palavras que uma letrinha faz a diferença no sentido, no contexto. Nós temos também a sintaxe que é o estudo das relações entre as palavras, entre as frases, né? Por exemplo, quem é o sujeito dessa oração, quem é o predicado, quem é o agente da passiva, quem é o complemento nominal, o adjunto adverbial, o adjunto nominal. Então, nesse contexto, você estuda na sintaxe, são as relações entre as palavras. E, por fim, para terminar essa primeira aula, nós vamos detalhar cada parte dessa nas próximas aulas para vocês, tá bom? A estilística, que vai trabalhar a beleza da escrita, né? Como você escreve, é na forma de um poema, é na forma de versos, entre as figuras de linguagens vão entrar nesse contexto aí da estilística, é a maneira bonita, né? Organizada que você vai fazer da escrita. É usado muito na parte dos poemas, das poesias, de crônicas. É o estilo que você vai usar, é a arte de escrever bonito, a beleza da estética entra na estilística. Então, gente, essa primeira aula, forte abraço. Em breve estaremos novas aulas para você sobre língua portuguesa. Boa sorte aí, pessoal que está se preparando aí nos concursos para o Enem, nos processos seletivos dos IFRN, todo mundo. Vamos estar com você aí, trazendo novidades para vocês sobre a língua portuguesa. Valeu, gente! Até a próxima aula.